Vamos lá, começando o Me Explica Musa, episódio número 4, diretamente em parceria dos estúdios Keep Broadcast, com o endereço aqui embaixo. Visitem as páginas, estamos aqui à disposição. Não deixa de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilhe e deixe também a sua pergunta. Cada semana a gente junta as principais perguntas que me mandam por todos os tipos das redes sociais, até mesmo pelo WhatsApp. E eu faço questão de responder uma a uma aqui e espero ser bastante e o mais claro e objetivo possível, sem nenhum tipo de problema em fazer qualquer pergunta, seja política, econômica, pessoal, o que quer que seja, fiquem à vontade. Então, vamos lá, episódio número 4, com as perguntas que eu separei aqui. Primeiro é do Fernando Milhão. Qual o risco real de default do Credit Suisse? Bom, para quem não entende o termo default, é quando alguém deixa de pagar as suas dívidas, dá calote nas dívidas. E por que do Credit Suisse? O Credit Suisse é o segundo maior banco suíço, ele existe há 160 anos, eu falei hoje no meu vídeo pela manhã que eu faço do Minuto do Musa, e ele vem enfrentando problemas econômicos. As suas ações já caíram 60% de valor nesse ano, em 2022, só no mês passado caiu 15%. O Credit Suisse, ele perdeu 4 bilhões de dólares nesses 2 trimestres, que foi o mesmo que ele tinha ganhado nos últimos 2 anos. Mas o que está acontecendo com o Credit Suisse? Bom, isso pode começar lá atrás, em alguns episódios que inclusive marcaram o mercado. Em 2007, ele tomou uma marcação a mercado errada, precificou errado uns ativos e perdeu ali por volta de 2 bilhões e meio de dólares, 2007. Em 2014, ele tomou uma multa tributária nos Estados Unidos também de 2,5, 2,6 bilhões de dólares, tá? Depois, algumas outras que vieram até 2022, o ano que nós estamos, como por exemplo no ano passado, se não me engano, existia um fundo deles que estavam super alavancado em 10 bilhões de dólares. E eles, obviamente, tiveram chamada de margem, estavam alavancados, portanto você precisa depositar margem de garantia para honrar essas operações, que eram de 2 ações, Viacom e Discovery. Essas ações caíram, eles precisavam colocar mais dinheiro para honrar essas margens de garantia. Bom, baixando a poeira, eles perderam mais 5 bilhões de dólares. Eles também tinham investido numa empresa de cadeia de suprimentos com o dinheiro dos clientes e essa empresa quebrou e perdeu mais de 3 bilhões de dólares. Então nós estamos falando aí mais de 15 bilhões de prejuízo, fora o que perdeu nesses 2 trimestres. Enfim, prejuízos imensos do Credit Suisse, e o mercado começou a questionar, será que isso é um problema? Pode levar a um problema sistêmico, como foi em 2007 e 2008 nos Estados Unidos, quando quebrou o Lehman Brothers e o Bear Stearns, 2 bancos que desencadearam aquela crise como um todo no mundo e foi sistêmica, onde um efeito dominó atingiu todos os outros bancos. Será que dessa vez vai ser igual ou ele é simplesmente pontual no Credit Suisse? Lembrando que o Deutsche Bank também vem passando por problemas já há alguns anos. O grande ponto é que, mesmo que ele seja pontual, nesse momento, ou seja, pontual eu quero dizer dentro apenas do Credit Suisse, não se arraste para o mercado como um todo, a gente precisa levar em conta que o mercado está muito já ressabiado, à beira de uma recessão, com problemas na Europa de falta de energia e inflação altíssima, tudo que ninguém quer, o que ninguém quer agora é uma quebra bancária que pode se alastrar e pode deixar o mercado muito mais, digamos, ressabiado, até com medo que isso possa se afastar. Lembrando que o mercado sobe na expectativa, sobe no boato, cai no fato, ou ele realmente antecipa isso. Então, claro, proteção, diversificação dos seus investimentos, porque no fundo ninguém sabe. Existem os tais especialistas com opiniões divergentes, existem aqueles mais pessimistas que acham que isso pode ser realmente sistêmico e se alastrar em efeito dominó para outros bancos na Europa e até no mundo. Existem aqueles que não, que acham que é só do Credit Suisse. Enfim, não saberemos, mas se protegeram no momento de cautela dessa, estar preparado para uma eventual crise e aproveitar as pichinchas que acontecem quando os preços derretem, é sempre uma oportunidade. Vale uma diversificação e uma atenção, tá? Silvia DBB.
Como alguém do mercado financeiro que só existe graças ao capitalismo vota na esquerda, como o Armínio Fraga, por exemplo. Ele entende a origem? Olha, Silvia, o Armínio Fraga é uma pessoa extremamente inteligente, um baita de um economista que já se provou no mercado. Ele participou da criação do Plano Real em 94, junto com o Fernando Henrique Cardoso. Ele é sócio de uma das maiores gestoras do país, que é a Gávea, mas eu não sei te responder porque eu realmente não entendo. Como alguém que participa do mercado financeiro durante tantos anos, alguém que viu todos os desvios e todas as políticas econômicas antiliberais que os governos do PT pregam, como eles conseguem apoiar. E mesmo tudo bem que fossem apenas ideologias diferentes de políticas econômicas, não teria problema. Eu penso de uma maneira como fazer uma política econômica, outras pessoas pensam de outras formas, a gente senta numa mesa, conversa e chega no melhor ou busca o melhor ponto. Mas como alguém apoia alguém condenado com todos os desvios e o quão maléfico foi para o país com desvio de saúde, educação, infraestrutura, condenado, continua condenado, não foi inocentado e alguém extremamente esclarecido continua apoiando uma pessoa dessa, o único que eu consigo pensar é pelo poder. Porque falta de esclarecimento o Armínio Fraga não tem. Então, eu não sei te explicar, mas isso para mim, em relação a valores morais e éticas, não tem nada a ver com ideologia de esquerda ou de direita. Para mim, não dá. É algo que, assim, realmente a palavra é muito forte, mas ela me enoja porque passa longe dos valores que me ensinaram em casa. Apoiar bandido não é uma opção. E isso já está altamente comprovado. Então, Silvia, infelizmente compartilho com você dessa mesma indignação, mas não sei te responder. Meu único ponto seria talvez por poder. Garcia Diego 35. Para quem é autônomo, 36 anos, investimentos seriam melhor que previdência? Olha, Diego, essa é uma boa pergunta. Alguns anos atrás, eu falo isso muito para cliente meu, tá? Alguns anos atrás, vamos falar de 15, 20 anos atrás, a previdência era aquela coisa que no banco os gerentes tinham que bater meta, então, preciso que você faça uma previdência e tudo mais. Hoje já não. Os principais fundos de investimento também têm fundos de previdência. O único que muda são algumas regras de investimento, mas basicamente as ideias são as mesmas, os gestores são os mesmos, então os principais fundos, as principais gestoras no Brasil têm os fundos de investimento e têm os fundos de investimento de previdência. E a previdência ela tem algumas vantagens, eu vou falar duas delas aqui principais, tá? A partir de 10 anos, o imposto cai para 10% quando você opta pela tabela regressiva de previdência. E a menor alíquota de imposto em fundos de investimentos convencionais é de 15%. Então você tem aí uma vantagem tributária. Um segundo ponto importante da previdência é que ela não vai para inventário. Então eu, por exemplo, tenho alguns fundos de previdência de gestoras conhecidas, não dentro de bancos convencionais, em que se eu porventura vier a morrer assim da agora, do dia para a noite, esse dinheiro já libera para minha mulher e ela não precisa esperar o restante que vai para inventário. Então ele pode ser sim uma interessante ferramenta e é um interessante instrumento para sucessão patrimonial e planejamento de sucessão patrimonial. Claro, você tem que, assim como nos fundos de investimentos convencionais, escolher aqueles fundos que são bons, com gestores bons, que você conhece, que têm características históricos interessantes de retorno e que você possa fazer, você possa alocar não por fazer um favor para alguém, mas porque é um instrumento interessante para você. A gente faz isso para os nossos clientes, entendendo o perfil dele, conhecendo, e obviamente eu tenho contato com quase todos os gestores pelo montante que a gente tem alocado lá dentro da Aquavero. Então, esse é o meu papel, sentar com os gestores, entender e passar isso da maneira mais clara ao cliente. Quaisquer dúvidas, por favor, me avise que eu estou à disposição, tá bom? Obrigado, Diego. Kellen Wagner. O que era o dólar com lastro em ouro? Isso é uma boa pergunta, Wagner. Isso aconteceu a partir de Bretton Woods em 1944, quando os países fixaram uma taxa de conversão para o ouro ou para o dólar. Os Estados Unidos, como a sua pergunta aqui é do dólar com relação ao lastro, com relação ao ouro, em 1944 foi fixada uma conversão de que um dólar valeria 35 onças Troy, ou seja, uma quantidade de ouro. Então você tinha uma quantidade de dólar para uma quantidade de ouro fixa.
tá? Portanto, o dólar ele tinha lastro em ouro físico. Os bancos, todo cliente que chegava ao banco e queria trocar o seu dólar por ouro, os bancos tinham isso em reserva e pegavam os dólares dos clientes e dava a quantidade que era já estipulada, como eu falei aqui, dava a quantidade em ouro. Portanto, existia um lastro do dólar. Você tinha uma quantidade de ouro que representava aquele dólar em circulação, ou o ouro que tinha no banco tinha a quantidade em dólar. Isso durou até 1971, em 15 de agosto de 1971, quando Nixon, ex-presidente americano, ele acabou com a conversibilidade do dólar em ouro, tá? Porque basicamente, ficou insustentável, as pessoas começaram a perceber, optar por ter mais ouro, a grosso modo explicando aqui, tá? Queriam ter mais ouro do que dólar, porque viam que o dólar perdia valor ao longo do tempo, principalmente por conta dos déficits dos países e o déficit americano. Então ele passaria, as pessoas optavam mais por ter ouro e devolvia os seus dólares, e aí obviamente quando você tem uma demanda muito maior por ouro e uma oferta maior de venda de dólares, essa conversão fixa ela deixa de existir, porque há uma demanda maior por ouro que se valoriza. Então acabou ficando insustentável essa paridade do ouro com o dólar nessas proporções, até que Nixon, em 15 de agosto de 71, ele acabou com essa conversibilidade do dólar em ouro. E aí um ponto importante é que o dólar passou a ser uma moeda fiduciária, chamadas fiat, né? São as moedas correntes como nós conhecemos hoje, onde ela tem o lastro apenas na confiança que as pessoas depositam naquela moeda e naquele governo. Se nós pararmos para pensar o que é o dólar hoje, o que lastreia o dólar, nada mais do que a confiança que as pessoas têm no dólar e nos Estados Unidos. Se simplesmente o governo americano para de pagar as suas dívidas e começa a gerar uma insegurança muito grande, as pessoas podem ao longo do tempo perder, não estou falando que isso vai acontecer agora, perder a confiança no dólar e ele simplesmente perde valor. Não tem algo que lastreie de forma física, tá? Então essa é um pouquinho da história do período que durou aí de 44 em Bretton Woods até 1971, essa conversibilidade do dólar em ouro, tá? Sebastião Personal, com o cenário de iminente recessão mundial, quais oportunidades podemos aproveitar? Realmente o cenário mundial ele está, na minha opinião, já está entrando em quadro de recessão. Os Estados Unidos já está em recessão técnica, 2 trimestres com o PIB caindo, a Europa está na beira disso acontecer, e a gente tem que aproveitar algumas oportunidades. Primeiro delas é você entender o ciclo que nós estamos. No meu entender, no Brasil, a gente ainda está num ciclo de expansão. É muito importante entender os ciclos de mercado para saber aonde a gente está, qual o próximo ciclo e como nos protegermos e aproveitarmos essas oportunidades. Mas eu acho que tem um ponto interessante aqui. A gente está num momento em que não é uma especulação. As taxas de juros já estão subindo pelo mundo todo. E aí uma questão de matemática financeira. Juros mais altos representa um valor presente dos ativos mais baixo. O juro sobe, o valor dos ativos depreciam. Com isso, quem tem caixa e planejamento de médio e longo prazo consegue aproveitar aqueles ativos que num momento, digamos, de pânico de mercado, você consegue estudá-los e falar, opa, aqui está mais barato do que ele deveria estar. E aí, você obviamente, sabendo do risco que você está correndo, entendendo que é um capital de médio e longo prazo, você pode aproveitar essas oportunidades. É muito mais fácil se planejar num momento de bonança do que quando realmente a gente já está vivendo um momento de pânico, porque daí a gente toma decisões muito mais emocionais e infundadas. Então, basicamente, caixa e aproveitar oportunidades com ativos aqui no Brasil, que tem gerado, eu tenho falado isso já uns 2, 3 meses para os nossos clientes e realmente já tem surfado essa onda, aproveitando alguns ativos atrelados à inflação, que há espaço, no meu entender, para a curva de juros no Brasil cair e, obviamente, os ativos se valorizarem. Juros futuro para baixo, como eu já expliquei aqui no episódio número 1, colocando uma fórmula na tela.
os ativos sobem. E mais, nos Estados Unidos, se você quer investir lá fora, também. Os títulos públicos americanos estão pagando ali 3,60, 3,70. Na semana passada chegou a pagar mais de 4% ao ano. Há um ano atrás, pagava praticamente zero. Então a gente vê oportunidades também lá fora que antes não tinham juros e agora passam a ter. Planejamento e caixa sempre em cenários adversos como que a gente está vivendo. Tá bom? Vamos lá. CD Ferro. Fala um pouco sobre bancários estarem apoiando o Lula. Eu falei um pouco já na questão anterior aqui, quando eu falei do Armínio Fraga. O único que eu consigo entender é muito mais questão de poder. Claro que nos primeiros governos Lula ali, foi quando os bancos tiveram também lucros imensos, mas agora continuam tendo. Eu acho que o mercado bancário ele tem que continuar se abrindo, mais concorrência, mercado mais livre, menos barreiras de entradas, enfim, um mercado livre como um todo, mas como eu falei, aqui não me importa se são a ideologia, se ela é de esquerda ou de direita. Mas, no meu entender, bancários sempre devem pregar o livre mercado, o livre capitalismo, que foi o que permitiu que eles ascendessem do zero a chegar nos níveis que eles estão, e muitas vezes parece que esquecem isso. Mas eu acho que mesmo assim, se ele tivesse uma ideologia diferente da do livre mercado, poderia parecer um tanto quanto contraditório, mas tudo bem. Mas como eu volto a falar aqui, apoiar quem é condenado e os roubos foram provados, não passa por profissão, não passa por tipo de mercado. Passa, no meu entender, muito por caráter. E aí, isso para mim é extremamente questionável. Tixamed. Como rebater no caso de o empresário explora o trabalhador dito pela esquerda? Olha, Tixamed, isso é muito fácil. Isso é o chamado mais-valia. Foi uma tese defendida por Karl Marx, que escreveu ali no Manifesto Comunista. Ele falou sobre isso, a mais-valia. Basicamente, para explicar a mais-valia, o que ela é? É a disparidade entre o salário pago ao trabalhador e o valor produzido por aquilo que o trabalhador produziu. Então, é a diferença entre o salário pago e o valor produzido pelo trabalho. Tá? Ou seja, é o trabalho, supostamente para Karl Marx, era o trabalho não remunerado que o trabalhador fazia. Mas isso realmente é infundado, isso já foi provado tanto em livros como na prática, que é o mais importante, que isso não tem o menor sentido. Então, basicamente, o que ele defendia lá é que, digamos que, ao longo de um mês, o trabalhador produz 1.000 peças de roupa. Essas 1.000 peças serão vendidas por R$10.000 e esse trabalhador ganha um salário de 2. Só que ele produziu peças que foram vendidas por 10. Por que ele ganhou 2? E esses 8? E aí, só que ele esquecia de levar. E é compreensível, são alguns anos atrás, a gente não tinha as ferramentas de hoje, mas essa teoria é completamente retrógrada, né? Muito antiga, não faz o menor sentido, até porque o capitalista que fica com esse excesso, ele não fica com tudo isso no bolso, porque foi ele que assumiu o risco de abrir essa fábrica de roupa, foi ele que assumiu o risco de contratar trabalhadores, e se essas roupas não fossem vendidas, o capitalista assumiu o risco e ficaria com todo o prejuízo, e o trabalhador teria a segurança que ganharia aquele salário de 2, de qualquer maneira. Então, isso realmente é uma tese extremamente já derrubada. Mas, de novo, é muito fácil você mostrar isso para ele. Legal, você quer assumir o risco do capitalista que colocou o dinheiro antecipado para construir uma fábrica, colocou o dinheiro antecipado para contratar o trabalhador e pagar os seus salários em dia, colocou o dinheiro adiantado para comprar as máquinas, para comprar as matérias-primas, ele colocou um caminhão de dinheiro antes para receber esse dinheiro lá na frente depois das vendas das camisetas, que poderiam não acontecer e ele assumiria esse prejuízo. Enquanto isso, o trabalhador não assumiu risco nenhum porque ele tinha o salário dele garantido, então é uma questão de risco-retorno, como tudo na vida. Quanto mais risco você resolve assumir, mais o retorno você pode ter. Ou não. Então, essa tese, de novo, ela é muito antiga e ela fica muito fácil de ser rebatida e de ser provada por A mais B, por 2 mais 2 é igual a 4, que a tese da mais-valia é extremamente antiga e não tem o menor sentido. Mas se tiver mais dúvida, que é um ótimo papo, por favor, me chame que a gente conversa sobre isso, tá bom? Tiago Farias.
Caso o 9 Dedos ganhe, ele pode reverter privatizações? Olha, esperemos que não, e eu venho falando aqui que a gente tem um mês adiante para não apontar o dedo para ninguém, mas mostrar às pessoas que, por mais que você tenha objeções ao presidente Bolsonaro, existem milhões de pessoas em volta e um ecossistema de governo em volta que vem funcionando muito melhor do que antes. Ministros estatais dando lucro, pela primeira vez na história a gente vê as 3 esferas do governo central, estadual e municipal superavitário, ou seja, gastando menos do que arrecada. Então, abertura de mercado, Estado que diminuiu em 15,5% em termos reais descontados a inflação, enfim, tem muita coisa positiva. Inclusive as eleições de domingo, que a gente viu um Senado e um Congresso e governadores muito mais alinhados à pauta conservadora e de direita e de liberdade de mercado, que nós como população temos a obrigação de ficar em cima e cobrar esses governantes eleitos. Com isso, fica muito mais difícil a tese populista de um eventual governo petista, caso Lula venha a ganhar, de conseguir pautar esse tipo de coisa. A gente sabe que muitos políticos acabam cedendo às pressões do dinheiro e do poder, então nós como população temos que ficar em cima, vigiando e cobrando sempre. Mas claro, dificulta muito e não é do dia para a noite que ele consegue reverter privatizações, principalmente havendo pressão das pessoas na rua. Mas vamos mostrar às pessoas à nossa volta, aqueles indecisos que têm uma série de preconceitos, e mostrar que o governo vai muito além de uma pessoa. Por mais que você tenha objeções a uma pessoa, de novo, existe um ecossistema em volta funcionando como poucas vezes nós vimos, com pessoas técnicas, com estatais dando bilhões e bilhões de lucros, com liberdade de mercado, com digitalização de cartórios, com incentivo à entrada de capital estrangeiro, com privatizações, com liberalização de mercados de gás, saneamento, enfim, mostrar isso a essas pessoas mais indecisas e que deixe de lado um pouco essa objeção a uma pessoa e escolha por um ecossistema em volta e que não opte por alguém que durante 15, 16 anos se mostrou capaz de comprar todos os poderes da República e enganar as pessoas e desviar dinheiro de saúde, educação, infraestrutura e deixar aqueles mais pobres que principalmente acreditam no PT passando o pior sofrimento. E aí eles voltam como se fossem bonzinhos e os salvadores da pátria. Então, sem apontar o dedo a ninguém, vamos mostrar esses dados, pedir que as pessoas abram a cabeça, conheçam novas ideias, sem preconceitos e que a gente possa seguir avançando no caminho da liberdade individual e da liberdade econômica. E, de novo, por mais objeções que você tenha a uma pessoa, ao Bolsonaro, existe milhões de pessoas em volta compondo esse governo e que mesmo assim ele será temporário, mais 4 anos e depois entra alguém que você possa ter menos objeções, mas que o mercado continua buscando a liberdade individual e a liberdade econômica. Angeles Make Hair Curls. Qual a real ameaça ao país em cair nas mãos dos esquerdistas? Vai na linha do que eu falei um pouco nessa última questão agora para o Thiago que eu respondi, Angeles, que é basicamente as suas políticas populistas de Estado maior, endividamento, promessas infundadas, promessas que o custo econômico é muito alto e por mais que as pessoas falem que a economia não importa, ela importa porque quando um país é mais endividado, cria-se um ambiente de desconfiança naquele país e, portanto, cai a confiança na moeda, a moeda desvaloriza e moeda desvalorizada são preços mais altos, então muda quando você vai na padaria comprar um pão. Enfim, são políticas realmente totalmente antiquadas, eles pararam nos anos 80 e 90, parece que não leram mais nenhum livro e continuam acreditando na mesma fórmula do fracasso de 2, 3 décadas atrás, tá? Mas, de novo, com conversa, com inteligência, mostrando às pessoas o lado positivo, eu acho que a gente consegue não permitir que a esquerda volte ao poder, pelo menos agora. E daqui 20, 30 anos entra um novo ciclo e aí eles possam voltar, se assim for optado pela democracia, mas não nesse momento e principalmente pela figura de um condenado e ladrão corrupto e, de novo, condenado. Desculpa aqui a repetição. Orange Epine. As pesquisas salvaram o Bolsonaro e a revolta dos eleitores os fizeram a ir em peso.
Olha, as pesquisas se mostraram um fracasso. Talvez um dos grandes perdedores nessas eleições foram os institutos de pesquisa, que foram completamente postos ao ridículo, né? Principalmente IPEC, Datafolha, a gente viu 15, 16, 17 pontos de diferença que eles davam 2 dias antes da eleição. Foi assim, uma exposição ao ridículo, e eu acho que eles têm que olhar para dentro, fazer uma autorreflexão, e nós como população temos que sempre questionar. Mas eu acho que tem aí talvez até uma atuação digamos, entre aspas, criminosa, porque obviamente muitas pessoas são induzidas a votarem quem está na frente por conta de pesquisas. E você veja que sempre os governos de esquerda são inflados e os de direita são diminuídos nas pesquisas. Portanto, há um viés aí e não uma pesquisa estatística, uma pesquisa matemática em si. O que a gente vê aí é muito mais um viés político que é criminoso, entre aspas, como eu falei, porque ela induz que as pessoas ou aqueles que menos são envolvidos ou conhecem sobre política tomem uma decisão baseado em quem está na frente. Então, não sabemos se realmente o resultado da eleição teria sido esse se as pesquisas não tivessem sido tão errôneas como foram. Neylon Dias. Qual seria já o desastre anunciado sobre sua fala diversifiquem os investimentos? Neylon, diversificar investimentos para mim é uma premissa básica. A gente diversifica a carteira dos nossos clientes em ativos atrelados à inflação, em pós-fixado, eventualmente em pré-fixado, dependendo do perfil, diferentes classes de multimercado. Alguns com carteira de ação, fundos imobiliários, uma parte internacional, enfim, tem que entender o perfil de cada cliente, mas diversificar para mim é uma base, é um preceito básico de investimentos. Nesse momento que a gente está vivendo com um cenário externo completamente adverso e o Brasil apresentando números melhores do que os seus pares e melhores do que os países desenvolvidos, mas obviamente a gente não sendo uma ilha vai eventualmente acabar sentindo e a gente tem ainda uma eleição pela frente. Então, diversificar os seus investimentos é que, na minha opinião, quando eu falo para você que o desastre já está anunciado, o desastre lá fora, para mim, já é uma realidade. Não é assim uma especulação, né? E isso é resultado de políticas intervencionistas nos últimos 12, 13 anos que invariavelmente nos traria a essa inflação. Claro, foi acelerado pelas políticas conduzidas durante a pandemia e por uma guerra que ninguém conseguia prever, mas que essas intervenções trariam a uma inflação inevitável, isso é fato. Então esse desastre para mim já está anunciado e o pior, o que a gente vê é que muitos países continuam buscando políticas intervencionistas para curar um problema que começou lá atrás por intervenções. Então eu acho que o desastre anunciado que eu falo, ele já tá aí, tá bom? Etanol Underline. O que leva os nossos ilustres Faria Limers a apoiar o bandido de São Bernardo do Campo? Eu respondi até um pouco agora, antes, Etanol. Não sei, para mim só pode ser poder, porque é hipocrisia, porque na minha opinião, falando muito claro, hoje quem vota no Lula, não é na esquerda, no Lula, para mim, é falta de caráter, ou conivente com bandido. E isso, para mim, eu não aceito. Rafael Alcântara. Orçamento secreto e furo do teto foram hipocrisia do atual governo? Olha, Rafael, eu acho que eu respondi já algumas no episódio 3, que vai ao ar essa semana, para você, se não me engano foi o 3. A gente já conversou pelo WhatsApp. Eu sou contra o orçamento secreto, tá? Mas tem um porém, ele está na lei. O presidente Bolsonaro vetou o orçamento secreto, o parlamento derrubou o veto do presidente Bolsonaro e acabou instituindo em metade do valor do que era previsto inicialmente, mas ele ainda acabou disponibilizando, acho que 19 a 20 bilhões de orçamento secreto em que os políticos podem levar para os seus redutos eleitorais. Eu, Bruno, sou radicalmente contra isso, mas ele está na lei. Então, e de novo, o presidente Bolsonaro vetou e o parlamento derrubou o veto. Então é o sistema político brasileiro que ele é podre. São as leis brasileiras que são antigas, uma Constituição de 88 que precisa urgentemente ser atualizada e mudar. Tá? Então, mas eu acho que faz parte desses tipos de reformas, até mesmo as reformas silenciosas, assim ditas até pelo Paulo Guedes, que vêm sendo feitas de liberdade econômica, de lei das estatais, de diminuição de impostos, de digitalização de cartórios, de marco do gás, saneamento, todas essas que estão preparando o terreno
para uma mudança até constitucional lá na frente, uma segurança jurídica maior. Então sim, eu sou muito contra o orçamento secreto, mas infelizmente ele está na lei, tá? E agora o furo do teto de gasto, eu acho que vale a pena ouvir a explicação do Paulo Guedes no Flow, em que o Brasil teve que gastar, e quando eu falo teve que gastar, é porque o presidente Bolsonaro era contra o Fica em Casa, assim como eu sempre fui contra. E aí os governadores falaram, não, fica. E aí você teve que gastar para sustentar pessoas que os governadores acabaram com o seu sustento, porque fala, o vendedor de pipoca, o dono da loja não podia abrir, então essas pessoas não podiam ficar sem comer. E aí você precisou fazer ali uma PEC de emergência para poder gastar mais sem romper o teto de gasto, porque se rompe o teto de gasto, poderiam abrir um processo de impeachment por eu não lembro o nome, alguma coisa administrativa. Por gastar de forma errada, como não manda a lei. Você furou o teto, você pode incorrer de crime administrativo. Então, você precisaria aprovar uma PEC emergencial para poder gastar a mais. E por que gastar a mais? Porque os governadores mandaram fechar absolutamente tudo, quando o presidente era uma voz única, ou quase única, falando, não, precisamos trabalhar, não dá para fechar tudo. Então, eu acho, de novo, a lei brasileira, ela parece que é feita para tudo, para o sistema político ser conduzido de uma forma que leva ao fracasso. A gente precisa mudar isso, tá? Yuri Veiga, Temer apoiando o Bolsonaro, agora vai. Eu acho que a campanha do Bolsonaro ela foi muito mais rápida do que a campanha, do que os marqueteiros, a estratégia do Lula depois da eleição de domingo. O presidente Bolsonaro já recebeu o apoio incondicional de Rodrigo Garcia aqui em São Paulo, que perdeu as eleições para governador, né? Ficou fora do segundo turno, do Zema, que ganhou em primeiro turno em Minas Gerais, agora do Temer, e a do Temer é bastante óbvia. Claro que na política nada é óbvio, mas do Temer me parecia óbvia, porque o Temer foi para falar de duas reformas importantes que ele fez no governo dele, que eu considero de extrema importância, foi a imposição do teto de gastos e a reforma trabalhista. E agora o governo do PT fala que, se ele ganhar as eleições, ele quer revogar essas duas reformas implantadas no governo Temer e que foram tão importantes para o desenvolvimento nos últimos anos. Então, me parece natural o Temer apoiar quem é contra as reformas que ele mesmo implantou e que ajudaram o país, né? Então, por mais críticas que eu tenha com o Temer, eu acho que foram dois pontos importantes do governo dele e me parece muito óbvio ele estar ao lado de governos que querem continuar com responsabilidade fiscal, que querem continuar com o teto de gasto, que é importante para o controle fiscal brasileiro, e que quer continuar, não apenas manter a reforma trabalhista, mas, como o próprio Paulo Guedes fala, avançar nessa reforma, ou seja, deixar o mercado de trabalho mais flexível ainda, mais dinâmico, como é, por exemplo, o mercado nos Estados Unidos. Então me parece muito óbvio, eu acho um bom apoio, sim. Carol Brito _V. Bruno, nunca investi, só tenho dinheiro na poupança. Posso perguntar por onde começar? Claro, Carol, sem dúvida. A gente tem que entender um ponto. A poupança, ela perde para a inflação. Quando, eu quero dizer, o rendimento da poupança é menor do que a inflação hoje. Então, você deixando dinheiro na poupança, você perde poder de compra do teu dinheiro. Imaginemos que você tenha lá R$1.000 na poupança, no final do ano a poupança rendeu lá, vou fazer fácil os números, tá? Hipoteticamente, a inflação rendeu 10% no ano, né? E o teu dinheiro rendeu 8% no ano. Então, do 100 que você tinha, virou 108 no final do ano, mas o preço das coisas subiu de 100 para 110. Então, você perdeu o poder de compra. O teu dinheiro rendeu menos do que a inflação. E é o que acontece com a poupança. Então, eu costumo falar que a poupança ela não é investimento. Se você vai deixar o dinheiro menos de 30 dias, tudo bem, porque ela não tem IR, não tem imposto de renda, não tem IOF, até aí tudo bem. Mas como investimento, eu acho que ela nem deveria ser considerada. E a gente tem ainda mais de R$1 trilhão em poupança no Brasil. Então tem um campo muito grande. Por onde começar? Nesse bate-papo, entendendo, procurando canais de investimento na internet, me chama no particular. É o que a gente faz isso lá na empresa. Então eu tenho pessoas que me ajudam com relação a isso. A gente fala com você, vai te explicando, entendendo. Esse é o nosso papel. Então me procure que a gente te ajuda com o maior prazer, tá? O Paulo Help.
Bruno, diga se valerá a pena investir em dólar e se tem tesouro direto armadilha, entre aspas. Bom, tesouro direto, para quem não sabe, é título público brasileiro, é dívida do governo brasileiro que nós compramos e recebemos juros por emprestar dinheiro ao governo brasileiro, tá? Isso existe em todos os países, mas aqui é o tesouro direto. E quando você fala em armadilha, eu entendo... que você está falando em que você pode perder dinheiro emprestando dinheiro para o governo, tá? Depois, se não for esse o caso, você me procura e aí eu te explico melhor. Mas eu não acho que tem armadilha, não. Eu acho que tem tipos de tesouro direto que você tem que conhecer como ele funciona para saber se efetivamente está em linha com aquilo que você está procurando. Por exemplo, você compra um NTNB, que é um título público atrelado à inflação. Se você não carregar até o vencimento, você pode sair antes, mas você pode sair com lucro ou com prejuízo. Eu expliquei detalhadamente no episódio 1 aqui, volta lá, coloca o link aqui na descrição, mas eu coloquei, eu expliquei bem isso, mas você tem que entender se você conhece esse mecanismo, como ele funciona, e se você sabe bem disso, porque caso você invista num ativo desse e você quer sair antes do prazo, ninguém te explicou, você não se informou como ele funciona, e aí quando você vai sair, se porventura está com prejuízo, você vai falar, poxa, eu não sabia disso. É uma armadilha que você mesmo se colocou. Então não acho que a armadilha seja do tesouro direto, mas eu acho que vale conhecer o mecanismo ou como cada um dos tesouros diretos funciona, porque aí hoje, com juros altos, tem muita oportunidade, tá? Agora, se vale a pena investir em dólar, eu acho que não é agora. Você tem que, mês a mês, traçar um percentual do teu patrimônio total que você quer manter fora do Brasil e vai sempre de pouco em pouco, todos os meses, não de uma vez só. De uma vez só, eu não sou muito a favor, porque parece muito mais um ato de agir no emocional do que efetivamente ter um planejamento de longo prazo. Cláudio Vitor, as políticas da economia do Lula serão um desastre? Sim, claramente sim. Se ele coloca em metade do que está escrito lá no plano de governo dele, que ele não quis divulgar, por alguma razão ele não quis divulgar, mas se você entrar lá, está escrito, você cavuca lá e acha, se ele colocar metade do que está escrito lá, é um desastre. Tá? Mas, como eu falei, as eleições de domingo, mesmo que ele seja eleito, as eleições de domingo colocaram um freio nas pautas esquerdas desastrosas que eles continuam tendo como se estivesse nos anos 80 e nos anos 90. Tá? João Marcos Rabelo. Crise no Credit Suisse preocupa mais do que eleição para a Bolsa? Na Europa, sim, sem dúvida nenhuma. Aqui no Brasil, eu acho que ainda não. Se isso se provar um risco sistêmico, sem dúvida nenhuma, como eu expliquei aqui na primeira pergunta, sem dúvida nenhuma a gente vai ter um mercado sentindo como lá fora, né? Naturalmente. Mas ainda aqui no Brasil, acho que não, e na Europa, eu acho que sim. Fernando Portela. Como reindustrializar o Brasil a toque de caixa nos próximos 2 anos para poder aproveitar o próximo ciclo de crescimento mundial? Olha, Fernando, eu não acho que existe nada sustentável a toque de caixa. Uma mudança ela é feita como a gente vem fazendo agora, mudando aos poucos, reintroduzindo nova cultura na população, mostrando como é importante a liberdade econômica, como é importante a liberdade de empreender, como é importante reduzir impostos, como é ruim um Estado inchado e ineficiente no nosso cangote aqui o tempo todo pisando e só cobrando impostos e mercados inflexíveis. A gente sabe disso. Então, essa mudança, eu acho que ela não tem que ser a toque de caixa, mas ela já vem acontecendo. O IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, já foi reduzido em mais de 1.500 produtos. A gente vê impostos reduzindo no gás, na gasolina, no etanol, enfim. O que eu acho que a gente tem que fazer é continuar com o discurso, como o Paulo Guedes faz, de abertura de mercado. Olha só que interessante. Esse governo, ele fez 15 acordos comerciais com blocos ou países internacionais. Foi o governo que mais fez acordo internacional para abertura do mercado, para o produto brasileiro lá fora ou para receber produtos aqui no Brasil. Isso é abertura de mercado, é mais comércio com o mundo. E ninguém fala disso. Isso é uma reforma silenciosa. Abrir o mercado para os outros países que recebem os produtos brasileiros e que nós conseguimos comprar os produtos de lá, já ajuda na industrialização. Porque quanto mais a gente tem produtos aqui dentro,
Mas a gente tem concorrência, e a concorrência faz com que o empresário tenha que buscar sempre melhorar para oferecer melhores produtos a um preço menor com uma qualidade maior. Quem ganha com isso? O consumidor, que tem muito mais opção de compra. Então, quando a gente incentiva a abertura do mercado, reduzindo os impostos, a gente já está promovendo uma reindustrialização silenciosa, porque ela é extremamente importante, como você muito bem colocou, Fernando. Mas a toque de caixa talvez não se torne sustentável. Então o que a gente está fazendo é preparando a base e, na minha opinião, isso vem acontecendo e de maneira extremamente inteligente e, de novo, silenciosa. Continuemos, não vamos retroceder não. Pilate Rodrigo. Bruno, quais fontes de notícia você recomenda? Rodrigo, olha, eu tenho o costume, como eu dou aula fora do Brasil, também na Espanha, eu tenho o costume de ler jornais, livros da Espanha, da Europa no geral, sites americanos como Trading Economics, TradingView, Investing de diferentes partes do mundo, então eu rodo Investing por diferentes lugares, eu leio, eu pego alguma coisa da Bloomberg, eu pego do site da Bloomberg, eu pego algumas coisas do Wall Street Journal para saber o que está rolando, mas não é a minha fonte primordial de dados. Eu mesmo, olhando o mercado, então eu tenho meus sistemas abertos ali, que eu olho curva de juros no Brasil, lá fora, eu olho como está o dólar aqui, lá fora. Enfim, então eu acho que Investing, Trading Economics, TradingView, ler os principais noticiários lá de fora, aqueles jornais menos enviesados, onde tem dados mais relevantes. Eu vejo muito podcast, muito YouTube sobre geopolítica, sobre comportamento humano, filosofia, sobre economia. Isso eu faço pelo menos 2 horas por dia. Então, esse compilado de coisas ajuda a formar uma ideia na hora de que eu vou montar os dados para os vídeos, ou para as minhas análises econômicas, ou para as minhas sugestões de alocações para os meus clientes com as carteiras de investimento. Cláudia RJ15, qual a melhor aplicação no momento para proteger seu dinheiro caso haja uma transição? Eu acho que a gente até falou já, Cláudia, mas planejamento e caixa nesse momento. Mas não deixa de aproveitar, já tem ativos brasileiros, se for o teu perfil, e isso não é uma recomendação de compra, tá? A gente pode bater um papo, me chama no privado. Já tem ativos com valores extremamente, no meu entender, depreciados, que se você souber olhar no longo prazo, tem vantagens para isso, tem ativos atrelados à inflação, e mantenha um nível interessante de caixa nesse momento, porque eu acho que as oportunidades já estão batendo a porta e continuarão batendo, principalmente por conta da crise lá fora, tá? DER1KS. Musa, com o dólar flutuando em 5, é bom para exportações em geral, mas isso vem diretamente ao interesse do governo, também de manter o dólar assim? As chances de preferir uma volta para o patamar de R$3 ou menos? Bom, vamos lá. De R$3 ou menos eu acho que não. Pensa que um real muito forte também prejudica as exportações brasileiras, e o Brasil é um país que tem uma pauta exportadora e tem hoje no comércio internacional um percentual interessante, importante, por volta de 30% do seu PIB. Acho que 39% para ser exato do PIB. Então é uma pauta importante do Brasil, que se o dólar está o real está muito forte, você não tem incentivo à exportação e tem muito mais incentivo à importação. Tá? Então eu acho que há um equilíbrio entre a moeda, existe um cálculo do poder de paridade de compra, que é um cálculo lá desde 1º de julho de 94, quando foi inaugurado o real, frente ao dólar, e alguns cálculos divergentes, metodologias de cálculos divergentes, mas esse cálculo mais ou menos vai chegar ali que um real interessante e justo nesse momento seria 4,20, 4,30, sempre oscila um pouco para mais ali, por conta de expectativas de mercado como um todo, mas 3 ou menos eu acho que na verdade realmente não é interesse de ninguém, tá? Bom, gente, foram essas perguntas que eu selecionei. Na quarta-feira que vem eu gravo o episódio 5. Já podem começar a me mandar as perguntas, seja no privado, seja nos comentários dos vídeos. Compartilhem, deixem seu like aqui, que é extremamente importante para a gente seguir esse trabalho. E, novamente, sigam as redes do estúdio Keep Broadcast, que faz parceria aqui comigo para a edição e estruturação de todos esses vídeos, com todo o brilhantismo que eles têm feito. Muito obrigado e até semana que vem.